Naquele tempo, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. Estamos celebrando hoje a festa da Cátedra de São Pedro. O Evangelho de Jesus nos lembra, a pergunta feita por Jesus, que a cátedra é o lugar referencial, é de onde o líder da nossa igreja neste mundo fala para o coração de todas as nações, de toda a humanidade. Cátedra referência. E esta cátedra teve início em Jerusalém, no cenáculo, passou pela Antioquia, onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, foram batizados com este nome, onde Pedro ali tomou a liderança da igreja, assumiu a liderança da igreja nascente e depois chegou a Roma, onde está alicerçada, ali no entorno do túmulo de Pedro e Paulo, até o dia da parousia, da vinda gloriosa do Filho de Deus, o fim do mundo, o fim dos tempos, para lembrar, meus irmãos, as palavras de Jesus, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Então nós temos a referência, nós temos o contexto histórico, onde toda a presença de Deus, ela vai sendo revelada ao mundo, vai sendo apresentada ao mundo. É tão difícil, né? Seria tão difícil, imaginando a nossa identidade com estas referências históricas, teológicas, escatológicas, imaginar uma igreja que não tem esta referência. Uma igreja que surgiu, sei lá, de um bate-papo, de uma roda de amigos, de algum tipo de trauma, de frustração, de decepção. Alguém que aluga um imóvel, coloca um nome, às vezes até traindo a teologia da própria igreja, igreja da prosperidade, igreja do profetismo revelado, sei lá, é até difícil achar a palavra que possa expressar os absurdos das igrejinhas que surgem por aí, daqueles que foram marcados por um trauma na própria vida, às vezes até longos anos de prisão e outros absurdos da vida. De repente nós temos a beleza de uma igreja fundada pelo próprio autor da fé, nosso Senhor Jesus Cristo, que confiou aquele que hoje sucede a Pedro, Papa Francisco, as chaves, né? Tá aí, eu te entrego as chaves, que tu ligares será ligado, que desligar será desligado. O céu e a terra terá a tua comunhão, as tuas preces, as tuas orações, as tuas súplicas. Seria tão difícil imaginar, professar uma fé que não viesse, que não tivesse como origem, como base, o testemunho apostólico, o testemunho de Pedro, esta referência. E é bonito lembrar que, por algumas experiências que eu já tive, saindo para outras nações, até pouco cristãs, né? Muçulmanos e outros,
judeus, né? Como Egito, Jordânia, Israel e outros países que eu já estive. Quando você chega num ambiente, numa igreja cristã, católica, apostólica, romana, você se sente em casa, para lembrar que esta relação filial, esta relação paterna, esta relação materna, em que nós professamos a nossa fé, ela é uma realidade adigente, uma realidade que vai além das fronteiras, além das nações. É lindo, é bonito, é lindo ser cristão, é bonito ser católico, apostólico romano. Por isso, no dia de hoje, em que a igreja celebra a festa da Cátedra de Pedro, nessa referência, este ícone de unidade neste mundo, as nossas orações também pelo Papa Francisco, no dia de hoje em que nós celebramos aquele que se pronuncia da Igreja Matriz em Roma, a nossa Igreja Mãe em Roma, a Cátedra, referência da verdade, de onde ele fala, se pronuncia com as verdades da fé para o mundo inteiro. Que as nossas orações também cheguem ao coração de Deus em favor deste Filho de Deus, predileto de Deus, o nosso Papa Francisco. Rezemos por toda a nossa igreja, no Brasil e no mundo, pelos nossos bispos, pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é o nosso pastor aqui nesta igreja em São Paulo, a segunda maior arquidiocese do mundo. Fica aqui em São Paulo, a nossa Catedral da Sé, ligada à comunhão com a Cátedra de Pedro em Roma. Que as bênçãos de Deus desçam sobre nós, nossa família cristã, católica, apostólica, romana, nos livre de todos os males e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.